Bem-vindos ao SEAMA. Vamos para o momento da conversa com a espiritualidade, né? Para ver qual é a mensagem da noite que eles nos enviarão. Pega um lápis para mim, lá para porque eu preciso colocar o óculos, né? Porque senão eu também não vou enxergar. Outro não. Se alguém puder entre 1 e 233, quem é que se arrisca a dizer um número? 57. Você influencia os outros. Um gesto, uma palavra, uma indicação podem ocasionar modificações importantes na vida deles. Reprima o desejo de escapar ou de ser superior. Pequenas atenções são capazes de construir grandes amizades. Por isso, pare, dê atenção, escute. Quanto mais você ouve e atende, mais se capacita a receber o mesmo deles. São as pequenas coisas que constroem a maior parte da nossa vida. Uma mensagem para nós começarmos os estudos de hoje, né? A página é 189, o item 12. Aqui nós vamos falar sobre a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir, crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, quem eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? Nós temos leis que regem a nossa sociedade terrena. Nós temos leis materiais, por exemplo, a lei da... esqueci o nome agora. É essa mesmo. Obrigado. A lei da gravidade é uma lei que rege o nosso mundo material. Um avião que está em queda, ele não para no meio da queda para que os tripulantes possam descer dele e ele continuar caindo.
Então, a gravidade é uma lei do plano material. Tudo que está em queda não para no meio do caminho para depois continuar caindo. Assim, o mundo espiritual também tem suas leis. Só que, quantas pessoas, aqui falou em querer, quantas pessoas querem saber sobre as leis espirituais? Querem abrir os olhos às leis espirituais. Porque quanto mais eu abro meus olhos, mais conhecimento eu tenho sobre as leis divinas, espirituais, mais eu me comprometo comigo mesmo, não com o outro. É comigo o comprometimento. Porque quanto mais eu conheço das leis divinas, mais eu começo a olhar para dentro de mim e começo a enxergar que eu preciso mudar em alguns pontos. Ou em alguns casos, muitos pontos. Né? Isso varia de pessoa para pessoa, porque cada caso é um caso. Mas por eu não querer me comprometer, então eu não vou adiante buscar esse conhecimento. À medida que eu tenho conhecimento, eu me comprometo, mas ao mesmo tempo que eu me comprometo comigo mesmo, a minha vida no mundo material, na reencarnação, ela se torna mais leve. Porque eu começo a compreender certas coisas que elas vão acontecer, queira eu queira, ou queira eu não queira. Elas vão acontecer. Então, por que eu vou começar a brigar com Deus? Eu vou querer mudar as leis divinas, que nós sabemos que são leis imutáveis, leis perfeitas, que elas não mudam nunca. Nós, à medida que vamos evoluindo ao longo das reencarnações, vamos nos capacitando e entendendo as leis divinas. Né? Então, a verdadeira fé realmente é acreditar em algo que nós não podemos comprovar fisicamente e materialmente aqui no plano reencarnatório. Como já foi dito outras vezes, é uma promessa. É uma promessa de vida futura. Porque em algum momento da nossa vida, aqui, reencarnado, vai chegar um momento que nós vamos estar completamente imobilizados. Literalmente imobilizados. Eu não vou conseguir mexer sequer uma parte do meu organismo. Isso se chama morte. O Espiritismo chama de desencarne. Porque em algum momento isso vai acontecer conosco. Todos nós temos uma senha que carregamos nessa vida, que é a senha do desencarne. Então, uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Graças a Deus não sabemos quando é que é. Mas vai chegar um momento da minha vida que nós vamos perder o controle sobre nós mesmos. Porque nesse dia nós não vamos trabalhar, e não só nesse dia, dali em diante. Eu vou faltar todos os dias do meu trabalho, eu não vou mais ir a nenhum evento, todos os meus bens materiais, físicos, eu vou perder. Isso é perder o controle sobre a matéria. E nós vivemos uma vida querendo controlar tudo, e principalmente os outros. E não conseguimos controlar muitas vezes nem nós mesmos. E por isso que muita gente não quer saber sobre as leis divinas.
Porque ele não quer perder o controle. Ele não quer botar na cabeça que um dia ele vai perder o controle sobre tudo, inclusive sobre o corpo físico. Ele vai querer mexer uma mão, o braço, a cabeça, a boca, e não vai conseguir. Vai perder o controle. E o que nos resta nesse instante é ter fé. Se eu tenho conhecimento, e o corpo físico é que morre, pois o espírito continua vivo, e em algumas partes lúcido, se eu não tenho conhecimento, eu me apavoro, fico com medo, ou com raiva, porque estou perdendo tudo, materialmente falando. Agora, se eu tenho conhecimento e entendo que é um processo natural da vida, por que eu vou me apavorar? Se estou retornando para a pátria do Espírito, que é a minha vida principal, a vida do Espírito. Pois essa vida aqui, ela é passageira, é transitória, ela é secundária comparada à vida do Espírito. Nós estamos aqui para aprendizado, para resgate, para expiação, enfim, para nós podermos evoluir. Então, se eu compreendo esse contexto em que o meu espírito está inserido, por que vou ficar apavorado nesta hora? Vou seguir em frente, até porque eu sei que os meus entes queridos, amigos, parentes, enfim, conhecidos, também um dia vão fazer essa passagem. E possamos nos reencontrar futuramente na pátria do Espírito, que é a nossa vida principal. Então, por que ter medo? Mas, para eu compreender esse processo, eu preciso ter o conhecimento. Se eu não tenho conhecimento e só ouvi falar e alguém me falou, vai sempre ficar a dúvida. Às segundas-feiras, durante as sessões mediúnicas, muitos espíritos se manifestam nos médiuns e eles dizem: ah, não, eu ouvi falar da doutrina espírita, mas eu não quis saber. Aí você vai ver quando ele desencarnou, década de 60, 70, se não foi muito mais para trás ainda. Então olha quanto tempo ele passou perturbado para poder fazer a passagem. Onde um espírito que tem o conhecimento, ou um ser humano reencarnado que busca o conhecimento e entende no momento da passagem o que está acontecendo, ele faz ela com tranquilidade. Sem querer retomar aquele corpo físico que parou de funcionar e está em processo de decomposição. A fé é humana ou divina. Segundo o homem, aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar. E essa certeza lhe dá força, uma força imensa. O homem de bem, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações. Aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda se cumpre milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existe más tendências que não se possam vencer. Até eu vou adentrar, provavelmente é o que eu me lembro, é o assunto do Livro dos Espíritos, que nós vamos ver hoje, se não me engano, continuidade do bem e do mal. Mas será que nós compreendemos realmente o que é Deus?
Porque a pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos não é quem é Deus. Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele está se referindo a um ser humano. E ele pergunta à espiritualidade maior o que é Deus. Em resumo, acho que todos nós sabemos. Deus, causa primária de todas as coisas que existem no universo infinito. Soberanamente, quer dizer, não existe ninguém maior do que Ele. Bom e justo. Onipotente, onipresente, onisciente. Então vamos fazer uma reflexão. Se Deus é onipotente, não tem ninguém mais poderoso que Ele. Se Ele é onipresente, isso significa Ele está em todos os lugares desse planeta e desse universo infinito. Falando desse planeta, nas zonas abissais, dentro das cavernas, das crateras, do espaço, em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares. E onisciente. Ele sabe tudo. Tudo. Até dos nossos desejos mais íntimos e das nossas intenções. Nós nem realizamos, nem falamos. Nós estamos pensando, talvez eu vou fazer. Deus já sabe. Por que eu vou ter medo, então, na hora de desencarnar? Se eu sei que Deus está em todos os lugares, Ele é soberanamente bom, mas justo, quer dizer, você vai receber conforme as tuas obras. Deus não vai passar a mão na tua cabeça. Deus não vai te privilegiar, porque Ele age de igual para com todos. E Ele ama todos. Então, se eu começo a entender melhor o que é Deus, nessa imensidão em que nós vivemos, por que temer? Por que temer? Falta conhecimento para nós, falta compreensão. A partir do momento que eu tenho compreensão, eu perco medo e sigo em frente. Eu nunca viajei de avião, mas já vi palestras, gente falando sobre isso, e acredito que alguns aqui já viajaram de avião. Quando você entra no avião, você confia a tua vida na mão do piloto. Nem tanto. A gente vai com medinho. Mas a tua vida está na mão do piloto. Mas não confia, sim. Se ele não realizar todos os procedimentos e protocolos que tem que ser feito, você pagou para desencarnar. Exatamente. Comprou a passagem para desencarnar. Então nós precisamos confiar. Né? Você diz que confia mais ou menos, mas assim, se você entrou ali, você confiou no piloto. Porque se você soubesse em algum momento que ele ia falhar, você não teria entrado. Se passasse em algum momento na tua cabeça, ele vai cometer um erro e eu vou junto com ele. Eu não vou. Então nós confiamos a nossa vida na mão de um piloto. Por que não confiar a nossa vida na mão de Deus, que é soberanamente bom, justo, onipresente, onisciente? Eu vejo assim falta de conhecimento, de busca, de entendimento, de compreensão. Porque a partir do momento que eu compreendo, e você compreende o papel do piloto no avião, e sabe que não vai entrar uma pessoa lá qualquer para dirigir ou pilotar aquele avião, você se entrega. Senta no banco e espera. Por que não, como se diz, entregar a vida na mão de Deus e confiar
já que Ele é um Pai amoroso e não é um rei perverso julgando a humanidade. Você tem que ir para o inferno, você vai para o céu. Queria falar alguma coisa? O difícil é achar o equilíbrio entre esse confiar não significa se largar Cegamente. É pelo contrário, é procurar conhecer esse Pai e os ensinamentos que Ele trouxe para a gente para poder seguir no caminho reto. Portanto, que isso aqui é conhecido como uma fé raciocinada e não fé cega. Nós podemos discutir tudo aqui. A doutrina espírita ela permite discutir tudo. Ao contrário de algumas religiões, seitas, elas impõem assim ponto final e acabou, não se discute. É bem essa a base do Espiritismo, né? De procurar a verdade a todo custo. É melhor negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Uma mentira. Essa é a máxima do Espiritismo. Seguir uma mentira cegamente. Porque os espíritos superiores, os espíritos de luz, eles sabem como é difícil estar reencarnado aqui. Né? Talvez algumas pessoas não estavam aqui quando eu falei que o diabo saiu com o ajudante dele pela rua e começou a jogar mentiras. Uma para cá, uma para lá, uma para cá, uma para cá. E alguém sempre ia pegando uma mentira. E quando o diabo viu uma multidão reunida, o olho dele cresceu e tirou uma meia-verdade da sacola dele. Jogou uma meia-verdade. E aí o ajudante disse, tá, mas, mestre, tu está jogando uma verdade para eles. Ele disse, uma meia-verdade. Porque quem estiver desatento vai ficar de olho só na parte da metade e não vai captar a mentira que está por detrás disso tudo. Por isso que a espiritualidade diz, é preferível negar 10 verdades do que entrar cego numa mentira. Então o Espiritismo é conhecido como fé raciocinada. Tudo tem uma explicação nesse universo infinito. O que nós não conseguimos explicar é porque nos falta conhecimento e entendimento. E à medida que eu vou tendo entendimento, ele só vai se ampliar. Segundo, não lembro quem falou, mas enfim, foi uma pessoa que tinha contato com o Chico, e se eu não me engano foi o Chico que revelou para essa pessoa e disse, Emmanuel, que era o mentor de Chico, está estudando o Evangelho no plano espiritual. Um espírito superior estudando o Evangelho. E muitos de nós estamos aqui e dissemos, não, eu não preciso disso. Por quê? Isso aqui é importante nós abrirmos nossos olhos para as leis divinas. Quanto mais nós compreendemos, mais nós ficamos revoltados, inconformados, rebeldes. Até porque compreendemos que tudo que está acontecendo faz parte de um processo, seja de expiação, de resgate, de aprendizado. Vamos finalizar rapidinho aqui. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Se fala de magnetismo. Para quem, como se diz, tem uma fé muito grande, não precisa impor as mãos na direção da água e magnetizar a água, que é no final aqui nós vamos tomar a água fluidificada. Ele simplesmente magnetiza a água com o pensamento. Mas, se for para mim melhor acreditar que impondo as mãos eu vou fluidificar a água, eu vou impor as mãos para fluidificar a água. Eu vou impor as mãos para fazer o passe que nós fizemos coletivamente aqui.
Eu vou impor as mãos no trabalho da fluidoterapia que nós fazíamos antes de começar a pandemia e que momentaneamente nós estamos fazendo porque é uma necessidade maior de aproximação. Então nós compreendemos que existe um magnetismo, mas esse magnetismo nós não vemos, nós não ouvimos, mas nós podemos senti-lo. Mas para isso eu preciso abrir os canais espirituais e não os meus olhos, meus ouvidos físicos. Eu preciso compreender também como é que ele funciona. Por isso que Jesus dizia, não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. E estamos falando de fé aqui, que é a fé do magnetismo, da mulher hemorrágica que diz que para ela mesma, eu só preciso tocar nas vestes de Jesus para me curar. Eu não preciso que ele olhe para mim, que ele fale comigo, que ele me magnetize. Eu só preciso tocar nas vestes. E quando ela toca as vestes de Jesus, Jesus diz, quem é que tocou em mim? Se não me engano é Pedro, ou um dos discípulos diz, sim, mas Senhor, estão todos aqui tocando em ti, te acotovelando, e como é que tu me perguntas quem é que tocou em ti? Porque eu senti uma virtude, uma energia sair de mim, para alguém que tinha uma fé muito grande. E aí a senhora pede desculpas para Jesus, dizendo que foi ela. E naquele mesmo instante, ela estava curada. Então hoje nós vivemos num mundo que está nos distraindo constantemente. TV, internet, as distrações físicas mesmo, as diversões, os entretenimentos. Nós estamos sendo distraídos e não estamos focando realmente naquilo que nós devemos fazer nesta reencarnação. Este alerta que nós fizemos. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um Espírito Protetor, Paris, 1863. Nós estamos passando por... O planeta Terra sempre passou por momentos difíceis. Alguns mais, outros menos, mas estamos passando por um momento delicado. Não vou falar nem da pandemia, mas vou falar, por exemplo, da parte política, governamental, não só do nosso país, mas a nível de planeta. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, mentir hoje se mente com a maior cara lavada, querendo enganar pessoas, querendo iludibriar pessoas. Mas a espiritualidade maior, ela é unânime em dizer que não precisaria nem a metade da população do planeta Terra, 1/3 da população do planeta Terra, se reunisse e na mesma hora, no mesmo dia, essas pessoas começassem a orar a Deus, o planeta Terra daria saltos. Ele não evoluiria num processo lento como está evoluindo. Ele daria saltos. Porque a espiritualidade maior encontraria campo específico e aberto para poder atuar na evolução do planeta. Só que muitas vezes nós oramos pedindo coisas para nós, somente para nós. E não pedimos para o outro.
Então, se nós realmente tivéssemos fé, em vez de ir para as ruas, fazer passeatas, fazer greve, por que não vou para o meu quarto, sozinho, em segredo, e faço uma oração? Para poder ter entendimento por que eu tenho que passar por isso. A espiritualidade é unânime. O poder da oração. E a oração nos conduz a um patamar de fé elevado. Porque ela nos aproxima de Deus, do nosso anjo da guarda, da espiritualidade maior de Jesus. Aqui estamos falando sobre o bem e o mal. A pergunta é: por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? A resposta aqui: já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Faz uma alusão à questão 115. Deus deixa o homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que só pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. Item ou questão 119 também faz uma alusão aqui. Eu acredito que até semana passada, eu não lembro, mas eu talvez tenha cometido um equívoco. Uma das questões onde Kardec pergunta sobre o bem e o mal, e a espiritualidade diz que o mal, simplesmente a ausência do bem, é a ignorância. Onde existe o mal, simplesmente é a ignorância do homem. Talvez eu tenha dito que a ausência, onde existe o mal, é a ausência do bem. Mas não é a ausência do bem. Pois, como nós falamos antes, se Deus é onipotente, onipresente, quer dizer, está em todos os lugares, ninguém tem mais poder que Deus, e Ele sabe de tudo, então o mal não é a ausência do bem, é ignorância. Porque Deus está em todos os lugares. E se Deus está em todos os lugares, Ele é soberanamente bom e justo, o bem está ali também. É que nós não conseguimos enxergar o bem que está lá, por sermos ignorantes no bem, e preferimos enxergar o mal. Mas voltando a essa questão aqui, porque o mal está na natureza das coisas, eu falo do mal moral. Deus poderia criar a humanidade em melhores condições? A pergunta de Kardec. Eu vou respondê-la numa passagem do livro que eu li antes, do livro do Chico Xavier, Pontos e Contos. Tinha uma senhora, ela era trabalhadora espírita, ela já tinha, como se diz, um intercâmbio muito grande com espíritos de ordem elevada, que auxiliavam ela nos trabalhos. Ela era humilde, simples, mas ela possuía um filho, o Anacleto. Ele estava doente, era um rapaz viciado,
não tinha paciência com ninguém, era rude, né? Não dava um sorriso sequer para qualquer pessoa, principalmente para os mal-humorados. E ele adoeceu. E o médico que estava tratando ele estava fazendo o tratamento correto. Só que o importante ali não era curar o corpo físico, neste caso. Era curar o espírito, a alma. E ele, pela espiritualidade, pela programação da espiritualidade maior, esse tratamento era a longo prazo, não era a curto prazo. Mas a mãe, como adorava este filho, vivia orando, vivia pedindo a cura dele. E por intuição de alguma entidade, ele foi encaminhado a tratamento em águas termais, para poder tratar o fígado. O médico estava fazendo a coisa certa, só que a espiritualidade não estava permitindo a cura do corpo, porque ele precisava curar o espírito. E ele começou a frequentar a casa espírita, antes dele ir para o tratamento das águas termais. E nesse processo da casa espírita, passe e palestra, ele já começou a ser simpático com as pessoas. Começou a conversar, inclusive com os mais velhos. E o espírito dele estava melhorando, mas não tinha chegado no ponto que deveria chegar. Por isso que a espiritualidade maior não permitiu a cura do corpo físico. E aí ela, de tanto orar, recebeu uma intuição de fazer esse tratamento em águas termais, mas o espírito protetor, amigo, não aconselhou fazê-la. E mesmo contra gosto, enfim, contra o conselho do espírito protetor, levou o filho para o tratamento nas águas termais. Surpreendentemente, em 2 meses ele estava curado. Ele curou o corpo físico. E neste mesmo lugar ele descobriu uma casa de jogos. 8 noites direto se entregou ao vício do jogo. Perdeu quantias enormes. Voltou para o hotel, pegou com a mãe 2 cheques em branco que o pai tinha dado para eventuais despesas, fez saques monstruosos, perdeu tudo, de raiva e ódio voltou ao hotel e se suicidou, dando um tiro no crânio. A mãe saiu com um filho, a mãe saiu da casa espírita com um filho doente e retornou com um cadáver. Então, se nós não compreendemos as leis divinas, nós muitas vezes cometemos equívocos. Então, como eu comentei semana passada, o câncer é um mal. Para o materialista, olhar do ponto de vista material é um mal. Mas para o espírito, já que nós somos imortais e Deus não importa, não quer preservar o nosso corpo físico, e sim Ele quer curar o espírito, a alma. Será que o câncer, para uma pessoa olhando do ponto de vista espiritual, não é uma bênção? Para poder redirecioná-lo, tirá-lo do caminho dos vícios, da ingratidão? Então, o que é o bem e o que é o mal? Se não é o mal, se não é somente a ignorância do bem. 635.
as diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme. Essas diferentes posições, então, na natureza, e segundo a lei do progresso, essas diferentes posições estão na natureza e segundo a lei do progresso. Isso não impede que a unidade da lei natural, que a tudo se aplica. Eu poderia dizer aqui, a cada um é dado conforme suas obras. Como é que todo mundo vai ser tratado igual? Se na realidade nós não somos iguais. Por exemplo, você gostaria de dividir as coisas que você conquistou pelo trabalho com alguém que não quer trabalhar, com um viciado, com um bêbado? Deus não trata todo mundo igual. Deus ama, Deus educa. Mas a cada um é dado conforme suas obras. Então, você trabalha, ou melhor, você estuda, tira notas boas, tira 10, e você vai dividir a tua nota com aquele que não estudou? Quer dizer, você fica com 5 e ele com 5? Ou você com 6, 7 e ele com 6, 7? É justo? Não, não é justo. Essa igualdade. A cada um é dado conforme suas obras. E existe, infelizmente, na nossa sociedade, como se diz, estão querendo impor um conceito, por exemplo, que o socialismo, o comunismo é o correto. Você dividiria os teus bens que você adquiriu pelo trabalho com quem não trabalhou? Um professor de escola, uma vez, ele fez na prática uma experiência com os alunos que falavam que o socialismo era a melhor coisa. Então o professor fez o seguinte, como se diz, fez o seguinte desafio: a partir daquele dia até o final de ano, a nota que cada um tirasse seria dividida entre todos e teria uma média. Quando aqueles que tiravam 10 começaram a perceber que eles estavam estudando e alguns não estavam estudando e recebendo a nota dele de graça, eles pararam de estudar. E a média da classe foi caindo. Resumindo, final de ano todos reprovaram. Porque os que estudavam perceberam que estavam trabalhando por aqueles que não queriam trabalhar. E isso se reflete também para o espírito. Se alguém está achando que está aqui reencarnado, não quer fazer nada por si, por evoluir, por conhecer as leis divinas, por melhorar moralmente, eticamente, e acha que só basta desencarnar e chegar a Deus, me desculpa, eu não sabia, e vai estar tudo certo, Deus perdoa, mas Ele não te exime das responsabilidades. Por isso que nós vemos na nossa sociedade pessoas sem braços, sem pernas, síndrome de Down e tantas outras doenças. Isso faz parte da lei divina. A lei da ação e reação, da causa e efeito. Tudo que eu faço, um dia eu recebo de volta. Então, quem hoje tem poder e acha que eu nasci, vivi, morri e acabou, está tudo certo, está equivocado. Deus não está preocupado se você acredita no mundo espiritual, se você acredita nele. Deus não está preocupado com isso. Até porque as leis estão ali e elas vão entrar em ação em algum momento na nossa vida. E cada um vai receber de volta aquilo que faz. Kardec complementa aqui.
As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas, ela está conforme a lei de Deus. E essa lei não é menos una em seu princípio. Cabe a razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou de convenção. Convenção, todo mundo faz. Eu também vou fazer então, eu posso. E aí Jesus dá um alerta sobre a porta larga e a porta estreita. Então aqui, justamente, Kardec faz esse comentário, né, que as condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares. Na época de Jesus, tinha internet, tinha TV, tinha rádio? Não. Hoje nós temos. Nós somos os obreiros da última hora. Será que nós, pelo fato de sermos os obreiros da última hora, não será cobrado mais de nós? Talvez. Por nós termos internet, rádio, TV, termos mais meios e mais facilidades para acessar isso aqui e não queremos? E deixamos nos distrair pelos divertimentos e entretenimentos? O tempo está passando rápido, isso eu acho que é uma unanimidade. Né? Todo mundo diz, nossa, como está passando rápido essa semana, o mês, o ano, a vida. Sim, realmente está passando rápido. Mas nós temos, como se diz, ferramentas para atingirmos a nossa evolução moral, mesmo o tempo passando rápido. Os meios de comunicação. Só que eu utilizo eles ou simplesmente uso eles para me distrair, para me divertir e tentar esquecer o que eu não quero lembrar. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal. Mas qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Uma criança pequena, 3 anos de idade, 4 anos de idade, bate no coleguinha e o coleguinha revide. Qual é a nossa posição perante essa atitude? Ele deve ser punido, aquele que bateu e aquele que revidou? Ou nós vamos olhar para eles e dizer, não deve fazer assim, não faça assim, e vamos perdoar? Vamos relevar. Mas, vou pegar o Paulo de exemplo. Um médico faz uma cirurgia e esquece um instrumento dentro do corpo do paciente. Provavelmente hoje em dia deve ser o fone de ouvido, o celular. Pendrive. Uma tesoura, uma pinça. Ele deve ser punido? Deve. Mas e as crianças pequenas? Também. Mas normalmente a sociedade, de um modo geral, não diz, é criança. Hoje nós temos essa consciência que existe um espírito que está em crescimento ali. O pior é que eu vejo na educação das crianças exatamente o contrário.
A nova geração não impõe limites. Sem limites. Isso é um equívoco muito grande. Porque hoje a criança está só batendo no coleguinha e tudo bem. E depois, quando ele tiver alguma outra coisa na mão que pode funcionar como arma. Eduque as crianças para não terem que agredir os homens. É isso aí. Então, se eu começo a enxergar a criança como um espírito em evolução, que traz suas más tendências de outras vidas com ele, nós não devemos punir, mas educar e, como se diz, coibir, né? Combater as más tendências dele. E não dizer, deixa, é uma criança, não sabe o que faz. Sabe, e sabe muito bem. Ele só está num corpinho pequeno e limitado. Porque a hora que esse corpo crescer e as habilidades melhorarem, ele vai aperfeiçoar aquilo que está fazendo de criança. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Está falando aqui do canibal. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Aqui é um comentário de Kardec. Vamos comentar primeiro isso aqui. O canibal que viveu ou vive nas matas e ele come carne humana. Ainda tem. Hã? E ainda tem. E ainda tem. Né? A lei divina sobre ele vai agir de uma maneira. Porque ele é ignorante às leis divinas. Ele não foi ensinado que não se deve comer o próximo, a carne do próximo. Agora, um homem que vive na sociedade, tem acesso aos meios de comunicação, a livros, a instrução, e que tem. São casos isolados, mas tem. E ele come carne humana. O peso e a medida sobre ele vão ser diferentes. Pois ele não é mais ignorante às leis divinas. É isso que a espiritualidade quer dizer. Quando você é ignorante, ninguém te falou, ninguém te ensinou, ninguém te mostrou, A pena é menor. existem atenuantes. Mas, se você sabe, foi instruído e vive numa sociedade que ninguém faz e você resolve fazer, Há agravantes. agravante. Então, cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. E por isso que Deus não vai te julgar igualmente. Deus não é igual para todos. É isso que nós estávamos querendo dizer antes. A cada um é dado conforme as suas obras. Kardec complementa aqui. As circunstâncias do bem e ao mal, as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. Principalmente um espírita, né? Se cometeu um suicídio. Não é que Deus vai te botar num tribunal e vai te julgar, vai te condenar e principalmente punir. Uma coisa nós temos que compreender é que a lei divina está na nossa consciência.
E nós sabemos quando nós fizemos algo de certo e fazemos algo de errado. Como está se falando aqui do canibal, ele não recebeu essa instrução ainda. Ele vive por instintos, porque ele está isolado da sociedade. Mas nós, espíritas, que temos e estamos procurando acesso às leis divinas que regem o nosso universo infinito, existe uma punição que a nossa consciência nos cobra maior do que a do selvagem. Então o espírita não pode dizer: eu não sabia, né, que há vida depois da morte do corpo físico. Eu pensei que dar um tiro na cabeça ia acabar tudo e pronto. Essa desculpa não cola. Principalmente perante a consciência dele. Quando ele chegar do lado de lá e, como se diz, a coisa fica mais clara, mais evidente. Então vamos nesse instante ainda fazer o nosso fechamento dessa uma hora de estudos. Queremos agradecer essa oportunidade que, com tudo que aqui hoje ouvimos, debatemos, vamos colocar alguma coisa em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Porque sempre é bom colocar em prática também o que nós aprendemos de novo. E vamos então partir para a última parte, que é a irradiação. E depois nós vamos ter o passe coletivo e ainda a água fluidificada. Vamos então respirar fundo, jogar para fora aquela respiração, aquele ar acumulado nos nossos pulmões. E vamos respirar mais uma vez, levando para dentro alegria, perdão, fluidos, energias positivas. E vamos jogar para fora tudo que está atravessado nessa garganta, que são as coisas do nosso dia a dia, alguma coisa que acabou não sendo bom para nós, as ofensas, as coisas negativas em geral, que no nosso dia a dia vamos colocar tudo para fora, deixamos a respiração livre. E vamos com isso formar a nossa grande corrente de amor. Cada um coloca nela uma cor, pode ser a cor do arco-íris, se não vem alguma cor em mente. E vamos colocar o bálsamo da cura. Vamos nos dar a mão mentalmente, juntamente com os bons espíritos. Convidamos sempre para essa grande corrente os bons espíritos, os mentores dessa casa e todos que estão aqui. Mentalmente vamos formar essa grande corrente. E vamos, em primeiro lugar, lembrarmos de todos que estão inscritos no nosso caderno da irradiação aqui do Ciama, sejam reencarnados ou sejam desencarnados. Reencarnados somos nós, com o corpo físico, e desencarnados é quem já fez a passagem, quem já não tem mais o corpo físico. E vamos mentalizar, cada um talvez se lembra do nome que inscreveu, das dificuldades que a pessoa esteja enfrentando. Sabemos também que durante os estudos, os bons espíritos já dão uma olhada em cada nome e eles já observam a situação e as dificuldades de cada um. Vamos pedir apenas para que cada um possa receber
dentro da sua necessidade, dentro dos seus merecimentos. Vamos colocar também para cada um que está inscrito e não inscrito, mas que alguém de repente ainda lembrou-se de alguém que esteja passando por alguma dificuldade. Vamos enviar-lhes muito amor, muito carinho da nossa parte, respeito. E vamos então, nesse momento, também irradiar, enviar muito amor e respeito aos que já partiram, que já estão desencarnados há muito tempo, porque sabemos que ainda estão aqui na crosta da Terra muitos que já desencarnaram há muito tempo. Mais de 100 anos, mais de 500 anos, às vezes até, e se negam a sair daqui, né? Vamos pedir para que o anjo da guarda deles, seu mentor, como queiram chamar, possa orientá-los para levar, que possam voltar à Terra, ao planeta ou ao mundo espiritual, como queiram chamar, da onde todos um dia nós viemos e um dia vamos voltar para lá. Vamos também irradiar, enviar muito amor aos que acabaram de desencarnar, que ainda estão passando por uma perturbação. O que seria essa perturbação? É que ainda não compreenderem que já não estão mais dentro do corpo. Ainda se encontram vivos, se sentem vivos, mas o corpo já não está mais com eles. E isso gera bastante perturbação no momento, momentaneamente. Vamos pedir também para os que estão em fase final da sua vida terrena aqui, ainda reencarnados. Muitos estão internados, outros em casa, outros nem cama às vezes têm, mas que estão também passando por muita dificuldade, com enfermidades. Vamos pedir também que os nossos mentores, que todos os que se encontram aqui possam mentalmente auxiliá-los. Que a fé e a esperança estejam com todos. Vamos pedir também pelos hospitais dessa cidade. Vamos pedir a todos os hospitais em todo o planeta. Nós sempre falamos da cidade de Timbó, Santa Catarina, porque é o nosso hospital mais próximo, o Hospital Ásia. Vamos pedir para todos os que estão internados nele, principalmente na UTI, que os bons espíritos possam sempre estar orientando os médicos que ali estão cuidando de todos os enfermos, como também em todas as clínicas, enfim, onde se encontram pessoas com enfermidades a serem tratadas. Vamos pedir também pelos asilos ou casas de repouso, como queiram chamá-los, que todos possam sentir e receber todo o carinho, amor que estamos enviando. Vamos também enviar com muito respeito aos bombeiros. Hoje nós vamos irradiar também pelos nossos profissionais bombeiros que se arriscam tantas vezes a vida para ajudar os outros a retirar do fogo, da água, perdidos na mata, enfim, em qualquer situação que se encontram, às vezes machucados nas ruas, desmaiados, doentes. São os profissionais que poucos, às vezes, nós poucos se lembramos desses heróis, verdadeiros heróis. Eles vivem arriscando todos os dias a sua vida em prol do próximo,
Ou seja, estão fazendo, além de tudo, o que nós pregamos aqui, a caridade, muitas vezes junto, porque eles estão oferecendo a vida deles, estão arriscando a vida deles em prol do próximo. Então vamos também enviar muito amor e muito respeito a esses profissionais que nós chamamos de bombeiros, mas que no fundo são grandes anjos encarnados aqui na Terra. Vamos pedir também para todos os pais de família, mães de família, que muitos ainda não encontraram um novo emprego, que eles achem algum emprego, que os empresários sejam também abençoados, para que possam permanecer com os seus empregos que estão oferecendo, para que cada família tenha a dignidade de sobrevivência, de ganhar o seu pão no dia a dia, o sustento da família, as mães de família. Vamos enviar muito amor para todos também. E vamos também mandar muito amor e muito respeito a todos as pessoas que ficam varrendo, limpando as nossas cidades. Mesmo no meio da pandemia, estão ali limpando as estradas, varrendo. Os homens que estão recolhendo os nossos saquinhos de lixo que deixamos na beirada da estrada. Vamos enviar muito amor também para esses profissionais, que também é um trabalho digno, um trabalho honesto, com muito amor e com muito respeito a todas essas classes. E vamos então, nesse momento, convidar os nossos obreiros para passarmos os fluidos, as energias, que seria o nosso passe coletivo. Que cada um, nesse momento, eleve o seu pensamento a Deus, a Jesus. Mentalize, vamos mentalizar todos aqui presentes o que viemos em busca. Seja perdão, seja amor, seja compreensão. Se alguém tiver alguma enfermidade, mentalize esse órgão, mentalize a situação no qual está passando e observe essa luz verde, azul, prateada que nós temos aqui dentro, mentalizando-a com uma grande renovação dessas energias cansadas, essas energias negativas, vindo novas energias, cheias de vigor. Esses fluidos, que é uma verdadeira transfusão de sangue, como se diz, para o nosso perispírito, contribuindo para a nossa saúde. Vamos imaginar uma renovação total das nossas células cansadas, doentes, por células novas. Os nossos neurônios cansados, muitos deles também morrendo. Vamos aproveitar, imaginar neurônios novos, que os neurônios estão se transformando novamente em neurônios saudáveis, que possamos cada vez sermos melhores, ter uma mente ágil, uma mente boa para o nosso dia a dia. Vamos pedir
Que Jesus possa nos abençoar profundamente, de corpo e alma. Que a paz que estamos recebendo nesse momento possa ficar dentro dos nossos corpos, na nossa mente, que possamos sair daqui hoje levando-a conosco e sermos mais felizes, sermos mais confiantes, sermos mais iluminados no nosso dia a dia, que possamos ser luz nesse mundo que tanto Jesus falava. Que nós possamos ser uma faísca de luz. E vamos então pedir nesse momento para encerrarmos os nossos trabalhos dessa casa serna e esperamos estar de volta na próxima quarta-feira com muita paz e com muito amor. Que assim seja.